Isso aqui é banhado em Aristóteles. Isso aqui é pura analogia metafísica, lógica, etc. E isso aqui é a Idade Média, Suma contra os Gentios, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é 1200. Tomás de Aquino é 1200. Então, hoje o pessoal já sofre com Aristóteles. Vocês imaginam o sujeito, como vocês têm coragem de dizer que o período da Idade Média é anticientífico, se vocês não têm nem aparato intelectual para ler o cara que era o Hermagister da Idade Média. Como é que vocês têm coragem de fazer uma afirmação dessas? É complicado, não é? Então nós temos uma obscuridade a respeito da nossa própria identidade enquanto ocidentais. Porque essa questão de império, realeza, é algo ainda muito forte. Até a filosofia de Hegel. A filosofia de Hegel começa a abrir esse período dos Estados-nações. Mas notem que o iluminismo ele é anúncio de uma ruptura com a tradição propriamente ocidental. A tradição ocidental, eu quero dizer, essa tradição que é cristã, mas vai incorporar os elementos helenos e romanos. Que o cristianismo faz isso. O cristianismo abarca isso. Porque o cristianismo fala de um Deus transcendente, enquanto o naturalismo heleno vai tratar ainda sobre os deuses ainda são naturais. E nessa questão de o que são os deuses, existe um período de desintegração teológica, principalmente no período ao qual vai se desenvolver a filosofia. Ali, Tales de Mileto, Anaxágoras, o pitagorismo. O pitagorismo tem uma nova fé muito influenciada pela seita órfica. Então nós vemos que os gregos naturalistas, eles não têm uma teologia clara, mas o seu pensamento e a sua cosmologia, a sua teoria política, por assim dizer, é muito rica, e além de muito rica é algo muito claro, é um edifício de conhecimento muito bem construído, e o mesmo vale para os romanos, que a teologia deles não é clara. Se fosse clara, os Césares não seriam teosóficos, né? Alguns deles não diriam que são deuses, né? Se isso fosse claro. E notem que quando eu digo Ocidente, é esses sistemas de pensamento que vão vir desde esse pensamento causal, Tales, Anaxágoras, Zenão, Protágoras, que vai lá, vão gerar a filosofia socrática, e a filosofia socrática será tratada dentro da filosofia platônica, e Platão faz a sua segunda navegação, e depois será sistematizada em Aristóteles. Então, essa absorção de uma teologia clara, uma revelação clara de um Deus transcendente, absorve toda essa teoria, toda essa herança helena, porque a herança helena ela trata de razão natural. E aí nós vamos ter grandes doutores como Santo Agostinho, como Atanásio, como Clemente, como o próprio Tomás de Aquino, que vai resolver aquele problema das 5 vias. Aquilo ali, o São Tomás de Aquino de forma alguma ele vai fazer um compilado de filosofia helena e teologia cristã. O que São Tomás de Aquino vai fazer é resolver as aporias aristotélicas dentro do cristianismo. Isso é um trabalho monstruoso, porque assim, o primeiro motor imóvel de Aristóteles, ele tem o primeiro motor imóvel, mas ele aceita outros 50, 55 motores de outras formas, para se mover a estrutura natural da realidade. Então eu preciso pegar essas teorias e fazê-las transcender para essa revelação que é o cristianismo, a encarnação do verbo. Então não é um simples compilado, você não chega assim e junta as coisas. Quando você junta as coisas, você vai ter problemas. E eu preciso de grandes teóricos para resolver esses problemas. E é isso que esses sujeitos vão fazer. Eles vão resolver grandes problemas e desenvolver
edifícios de conhecimento novos, mas usando dessas ferramentas e dessas categorias de herança helena, certo? Isso é o que se chama o Ocidente. É o uso a herança helena sendo absorvida pela revelação cristã. Então, na verdade, essa visão de Aristóteles, de Platão, a respeito da razão, do uso da razão, da virtude no uso da razão, isso vai ser absorvido dentro da teologia, tanto antiga como escolástica, porque vocês vão ver que Santo Agostinho, ele ainda é período, eu considero período antigo ainda. E aí vocês vão ver, ele não vai coroar o neoplatonismo, nem nada do gênero. É uma coisa nova, uma coisa totalmente nova. Então ele não coroa o período neoplatônico ou coisa do gênero. Ele rompe. Santo Agostinho é uma ruptura, porque agora são as ferramentas do platonismo no uso de uma teologia cristã. Então é isso que nós chamamos de Ocidente. É abarcar a herança helena e romana dentro da revelação cristã e assim desenvolver edifícios de conhecimento e assim desenvolver essas formas de governo e desenvolver impérios que vão ser monarquias. Não é esse projeto de nação como na filosofia hegeliana. Ali Hegel já tanto Descartes, Spinoza, Hegel já anunciam uma ruptura com essa tradição cristã, que é ocidental. Ali já existe uma ruptura. Tanto que constantemente a filosofia ela tenta regressar aos antigos para resolver alguns problemas. E notem que a gnoseologia moderna ela é muito confusa, é muito caótica. O Zubiri vai atribuir o seguinte a isso, que os modernos eles tentaram teorizar muito o processo de intelecção do homem, mas pouco estavam preocupados em descrever. Eles não estavam preocupados em descrever, mas teorizar, certo? Então, o que nós chamamos realmente de Ocidente terá rupturas teóricas no iluminismo. Nós rompemos de uma certa forma com a nossa própria tradição no iluminismo. E na prática, na Revolução Francesa. Então hoje, dada essa organização social, onde a igreja já não tem mais um papel claro, onde a universidade não tem mais um papel claro, mas o mercado tem o seu papel claro e tido como essencial, e todo esse fluxo social, pela manutenção do progresso, isso sim é claro. Mas isso não está nessa unidade de conhecimentos que fazia a manutenção da unidade e homogeneidade da civilização ocidental. Aí o Ortega Gasset vai dizer o seguinte: civilização é vontade de convivência. Notem bem, qual é a vontade de convivência que esse bando de desgraçado desse lado do mundo aqui tem hoje? Tem nenhuma, quer todo mundo se matar. Porque eu sou marxista, o outro é positivista, liberal, eu sou cristão, estou tentando sobreviver aqui no meio desse pandemônio. E aí, que vontade de convivência tem esse pessoal? Nós estamos em processo de desintegração civilizacional. Essa é a questão. Nessa ruptura, as ideias em circulação, as ideias que formam esse escopo ocidental, que mantinha a unidade de pensamento a respeito de polis, família, papel da igreja, etc., nisso eu tenho uma ruptura com essas ideias lá já no iluminismo, nas ideias racionalistas. E eu tenho uma ruptura prática com isso durante a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa ela teve um período inclusive naturalista, meio pagão, depois daquele episódio do Royal Palace e da queda da Bastilha,
Os caras estavam venerando a natureza ali. Aí me diz o que tem de ocidental, o que tem de cristão nesse negócio. Tem nada. Tem nada. Então notem que hoje nós vivemos o que o Ortega vai chamar de... Nós vivemos em um período burguês. Mas não no sentido pejorativo marxista, mas no sentido mais robusto e mais descritivo, aonde a vida burguesa tem essa característica de ser pragmática e pouco voltada à espiritualidade. Então a nossa vida prática, hoje, ela é rompida com essa tradição ocidental. A tradição ocidental, que nós chamamos de realmente ocidental, que se desenvolve depois do Império Carolíngio, ela tem esse elemento da contemplação grega e a espiritualidade transcendental do cristianismo. Então, a visão de polis, a visão profundamente grega, no o que nós podemos chamar de ocidentalismo, é lógico, é uma polis onde todos, graças ao cristianismo, têm o direito à participação política. Isso é obra do cristianismo. A democracia na Grécia era para os homens livres e instruídos. E é isso que se deve o sucesso dos sofistas. Porque eles queriam instruir os jovens da realeza grega para que eles ingressassem na vida política, na vida pública. Então, isso hoje que se chama de Ocidente, a sociedade liberal burguesa, pós essa ruptura, que inicia nas ideias no iluminismo, e depois haverá uma ruptura prática, que vai mudar o comportamento do Estado, o comportamento do governo, o comportamento do mercado também. Vocês veem, não existia exército nacional, não existiam conscritos, o legislativo não tinha o poder que tem hoje antes da Revolução Francesa. Quem vai dar esses poderes ao Estado, esses poderes desenfreados ao Estado, é a Revolução Francesa. Quem vai criar o alistamento obrigatório é a Revolução Francesa.